Uma das coisas que mais galvaniza o pensamento do gado Minion é a tal da lei de anistia dos crimes que eles cometeram em 8 de janeiro. O que eu tenho dito com frequência é o seguinte: a lei ela serve muito mais para anistiar os mandantes, especificamente o senhor Jair Bolsonaro, dos crimes que ele cometeu, do que anistiar o populacho que se fudeu e que está preso por causa do vandalismo de 8 de janeiro. Nesse vídeo eu vou tentar fazer uma explicação rápida sobre por que a lei ela não tem como prosseguir e por que ela é inconstitucional. E antes que alguém apareça dizendo, mas faltou você dizer isso, faltou dizer aquilo. Gente, eu estou fazendo um compilado rápido, de tipo 8, 10 minutos, para falar sobre a constitucionalidade de uma lei, mas isso não se define em 8, 10 minutos. Eu estou fazendo um resumo, um apanhado rápido, para que as pessoas tenham uma noção. Por quê? Porque a maioria das pessoas que assistem o canal não é formada em direito, não é advogada, não é juiz, não é promotor e, portanto, não tem obrigação nenhuma de saber como é que essa coisa funciona, tá bom? Não é um curso de direito constitucional. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre qualquer lei é o seguinte: quando uma pessoa, por exemplo, um deputado, propõe uma lei, ele tem que fazer uma justificação dessa lei. O que é isso? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou fazendo a lei tal por causa disso, disso e disso, a minha intenção é isso, isso e isso. E por quê? Porque quando o judiciário, por exemplo, é obrigado a decidir sobre se essa lei está correta ou não, ele precisa entender a justificativa. Isso se chama o espírito da lei. No juridiquês isso se chama espírito da lei. Por quê? Porque às vezes, quando você coloca numa lei qualquer palavra, às vezes essa palavra pode ter um tom genérico e ela pode ficar meio difícil de se compreender. Então, o que o tribunal ele faz? Ele olha lá na justificativa da lei e ele vê qual era a intenção do legislador para aquela lei. E o que significa? Quando você propõe uma lei, a justificação que você faz e o corpo da lei, ou seja, todos os artigos, incisos, parágrafos, tem que estar tudo no sentido daquela justificativa. Do contrário, fica uma coisa descompensada. Não pode a justificativa falar A e o corpo da lei falar B, que vai contrário à justificativa. Esse é o primeiro ponto que faz essa tal de lei da anistia padecer. Uma das coisas que o deputado, o autor da lei, que é aquele Major Hugo, propõe, que ele afirma o sentido da lei, é da manifestação pacífica. Apenas pense o seguinte: se você estivesse chegando hoje ao planeta Terra e você visse imagens de uma galera ensandecida, invadindo prédios dos três poderes, quebrando tudo, você diria que aquilo lá é uma manifestação pacífica? Não, né? Esse é o primeiro contrário do texto da lei para tal justificativa da lei. Existe ali zero de manifestação pacífica. Porque como é que você vai considerar constitucional a lei cuja justificação da lei é fazer com que as manifestações pacíficas sejam toleradas e o que está sendo analisado é uma manifestação não pacífica? A lei também é abrangente. E ela quer abranger todas as manifestações ocorridas desde 30 de outubro de 2022 até a data de que entra em vigor a lei, ou seja, tipo 2024, supondo que ela entrasse em vigor hoje. Significa o quê? Que qualquer crime, perceba, qualquer crime cometido com teor político, desde 30 de outubro de 2022 até hoje, seria anistiado. Não é ridículo isso? É, né? Vamos combinar. E a lei diz assim, ó: a anistia de que trata o caput compreende crimes políticos ou com estes conexos e eleitorais. O que ele quer dizer com isso? Crimes políticos, o que é muito subjetivo, ou com eles conexos. Significa o quê? Crimes cometidos em razão de um tal pensamento político, de um tal crime político. Além do mais, os crimes eleitorais. Então eles querem fazer um liberou geral, eles querem dizer que tudo pode, tudo. E aí, no parágrafo 2 da lei, eles ainda colocam o seguinte: consideram-se conexos para efeito deste artigo os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Então sabe o que significa? Que a quebradeira que eles fizeram, a destruição de qualquer patrimônio que eles fizeram, está anistiada. Inclusive patrimônio particular. Quem não lembra, por exemplo, daquele ônibus que eles tentaram derrubar de um viaduto, cairia, portanto, em cima de carros que estivessem passando lá, embaixo, no dia 12 de dezembro de 2022, o dia da diplomação do Lula. Claro, um patrimônio particular. E mais,
Se você, em qualquer momento, de 30 de outubro de 2022 até a presente data, supondo que a lei entrasse em vigor hoje, qualquer crime que você cometeu, qualquer, desde que não seja crime contra a vida, integridade corporal, sequestro e cárcere privado, vai estar cobertado pela anistia. Bastará que você entre com uma revisão no seu processo e dizendo, opa, você lembra aquilo lá? Teve motivação política. E sempre para um lado só, evidentemente. Não é? Porque a esquerda, ninguém que apoiava o Lula quebrou nada dizendo que era livre manifestação. Só os vagabundos que apoiam o Jair Bolsonaro. É possível notar que isso especificamente já vai contra o espírito da lei, que é a justificação. Por quê? Porque isto não é manifestação pacífica. E a justificação fala claramente da manifestação pacífica. Talvez a parte mais absurda da lei seja aquela que trata da anistia para os financiadores, os idealizadores do golpe, das pessoas que levaram multas atribuídas pela Justiça Eleitoral. Ou seja, é liberou geral mesmo, nada estaria a salvo da lei. Portanto, a lei já nasce inconstitucional. Quando você está olhando só a justificação da lei, você pode imaginar, nossa, que coisa linda. Por quê? Porque daí está preservando a liberdade de expressão. Mas não era liberdade de expressão. Você entrar e quebrar tudo não é liberdade de expressão. Entrar e quebrar tudo nos 3 poderes. Você atacar policiais militares. Teve alguns que foram quase mortos, para quem não lembra. Destruição do patrimônio da polícia, porque é patrimônio público. Quase mataram um cavalo da polícia militar do Distrito Federal. Para mim, só isso já bastava. Tentar matar o cavalo. Só para mim já bastava para colocar essa galera a vida inteira na cadeia. Outra coisa que está claramente destinada ao senhor Jair e ao PL é o parágrafo 6º da lei, que diz assim: a anistia de que trata o caput abrange também crimes supostamente cometidos ao se ingressar em juízo e as consequentes condenações por litigância de má-fé em processos de cunho eleitoral relacionados ao pleito presidencial 2022. O que a lei quer dizer com isso? Quem que levou multa? O PL, com a litigância de má-fé, e que foi obrigado a pagar uma multa de 22 milhões de reais. Mas olha só, o que fica claramente inconstitucional? A tal da manifestação pacífica. Já é inconstitucional. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam lá pedindo o golpe de Estado. Perceba, o que eles estavam fazendo na frente do quartel? Pedindo intervenção militar. O que é intervenção militar? Golpe de Estado. Esses caras que fizeram essa lei, eles sabem que ela é inconstitucional. Não é possível que o objeto da lei seja anistiar manifestações pacíficas e o corpo da lei diga que está anistiando tudo, inclusive a quebradeira no Congresso Nacional. Veja, eu estou falando aqui tudo em tese, tá? Se você deixa, por exemplo, o texto da lei como ele está, ele seria analisado parágrafo por parágrafo. E na pior das hipóteses, caso não fosse objeto de análise de constitucionalidade, daria, por exemplo, para o Ministério Público no futuro dizer, não, peraí, quando a tia da Fátima de Tubarão tentasse pegar uma anistia do que ela cometeu, o Ministério Público pode dizer, não, mas peraí, ela não estava fazendo nada pacificamente. Isso aqui não bate com a justificativa da lei. Então, supondo que na pior das hipóteses, perceba, não vai acontecer, mas na pior das hipóteses, se a lei vingar, ela vai ser considerada inconstitucional nessas coisas que eu falei, e somente serão beneficiados os mandantes. Sabe o que vai acontecer? O gado vai ficar puto da vida, porque ele fala, peraí, Jair, filho da puta, como assim que só você, só o PL, só os bonitões é que estão saindo bonito disso e nós vamos continuar pegando 17 anos de cadeia? Eu acho que vai ser pior a emenda do que o soneto. Se a lei prosseguir, ela será declarada ou na totalidade ou em partes inconstitucional, e se alguém for beneficiado, não será o populacho. Será só o Jair e os mandantes. Bom, e se você chegou até aqui e se você percebeu que o gado está sendo instrumentalizado mais uma vez, passando por otário, eu convido você a se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar os nossos vídeos. E se você puder, eu peço a você que vá além. Se torne membro aqui pelo YouTube. É só R$ 4,99 por mês e você cancela quando você quiser. Com essa contribuição, você vai estar me ajudando a fazer mais e melhores vídeos todo dia.